Você já ouviu a frase que diz que Deus não une pessoas, Ele une propósito? O que você acha dessa frase? Você acha que ela realmente é real ou é histórias que a gente escuta, mas que não tem nenhum fundamento? Bem, o nosso episódio de hoje vamos falar da escravidão espiritual e as amizades, e eu vou te mostrar a relação entre elas. E por que é importante a gente escolher com quem a gente anda quando a gente está nesse processo de se aproximar de Deus, de santificar e de entregar a nossa vida de fato ao Senhor Jesus. Bem, todo mundo sabe que nós estamos em uma série chamada Escravidão Espiritual, Como Sair, que é uma série destinada a mulheres negras, do Projeto Balaia, e estamos utilizando como base o livro de Êxodo. Hoje é Êxodo 4, versículo 27 em diante. Mas não vamos começar por esse livro hoje, vamos começar por uma história que está no livro de Marcos, de Mateus e de Lucas também. Na verdade, em todos os evangelhos citam essa história, mas eu escolhi o livro de Marcos porque ele vem com mais detalhes. Marcos 2, vamos ler aqui? Que é a história da cura de um paralítico, que fala assim, versículo 1 a 5, a gente vai ler. Marcos 2, versículo 1 a 5, que diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzido com o paralítico, trazido por quarto. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram um telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que fazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Vamos ficar aqui no versículo 5, que eu vou ler novamente. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Tem duas coisas que o Espírito Santo chamou minha atenção aqui quando eu estava lendo essa história ontem de manhã. Eu estava fazendo meu devocional e foi a palavra a fé deles e a palavra perdoados estão os teus pecados. Porque quando você lê no livro de Lucas, no livro de Mateus, a mesma história, a Bíblia deixa clara que Jesus viu a fé dos amigos do paralítico. Na Bíblia não existe nenhuma palavra que esteja aqui, por coincidência, por acaso. Não existe acaso na palavra de Deus. Quando Jesus deixou claro, quando os apóstolos que escreveram os livros, deixou claro que Jesus viu a fé dos amigos do paralítico, significa que não foi apenas a fé do paralítico que fez ele chamar a atenção de Jesus. Perceba que na história, Jesus estava em uma casa, pregando a palavra, e chegou uma grande multidão. Naquela multidão, certamente existiam pessoas que estavam para ouvir a voz do Senhor, mas também existiam pessoas que precisavam de algo de Jesus, de uma cura, de um milagre, que Jesus fizesse uma coisa nova na vida delas. Mas só aquelas pessoas conseguiram chamar a atenção de Jesus naquele momento. Começa aqui uma indagação, uma reflexão. Se o paralítico ele não tivesse amigos que estivessem alinhados com a fé, com o propósito da cura dele, será que ele conseguiria chamar a atenção de Jesus? Ou, se esses amigos não tivessem alinhado com o propósito da cura do paralítico, será que o paralítico conseguiria chegar perto de Jesus? Essas duas perguntas, elas me martelaram na cabeça, porque aí abre um pum na sua mente. Quando você está se aproximando de Deus, se aproximando da palavra, você está orando, e a palavra de Deus, eu já falei isso em outros vídeos, ela tem a resposta para todas as suas dúvidas. Você percebe que nessa história, Jesus, ele curou esse paralítico, mas ele também nos ensinou a importância de andarmos com pessoas que estão alinhadas com o propósito que Deus tem para a nossa vida.
Se esse paralítico ele não tivesse cercado de pessoas que estão alinhadas, que estavam aliadas com a cura, essas pessoas teriam desistido, porque havia obstáculos, havia a multidão, havia a questão de levantar o peso. Eles tiveram que subir no telhado, destelhar o telhado, para que o paralítico pudesse descer e Jesus pudesse vê-lo. Então houve uma ação, houve persistência, houve perseverança. E se aquelas pessoas, aqueles 4 homens que eram amigos do paralítico, não tivessem alinhados com isso, com essa cura, realmente ele não chegaria perto de Jesus e ele não conseguiria chamar a atenção de Jesus, porque existiam várias pessoas que estavam precisando da atenção de Jesus naquele momento. E não é assim até hoje? Quantas pessoas estão aqui em cidades, em hospitais, em universidades, em casa, que precisam da atenção do Senhor, precisam que Deus responda uma oração, mas estão alinhadas com pessoas que não estão com o mesmo propósito. Mulher negra, se você quer chamar a atenção do Senhor, não é mais tempo de andar com pessoas que não estão alinhadas com o seu propósito de salvação, com o seu propósito de santidade. Porque a santidade, ela requer renúncia, ela requer que você abra mão dos seus desejos, das suas vontades, às vezes até dos seus sonhos, para que a vontade de Deus, ela prevaleça na sua vida. E se você está andando com pessoas que não leem a Bíblia, por exemplo, ou que não acreditam em Jesus Cristo, ou que acham que se você ora, você é uma pessoa religiosa, se você fala de Deus, você é uma pessoa careta, se você se posiciona como uma cristã, você é alguém chata, antiga, antiquada. Essas pessoas não vão te aproximar do Senhor Jesus. Não vão. Elas não serão aqui o seu braço quando você não tiver pés ou não tiver voz para conseguir chamar a atenção do Senhor. Primeiro ponto, né? E o segundo ponto do versículo aqui de Marcos, que chama a atenção, é que o Senhor Jesus poderia falar assim para o paralítico: olha, você está curado, levanta. Mas ele falou: perdoados estão os teus pecados. A cura espiritual, né? A liberdade espiritual, ela é, na verdade, o perdão dos nossos pecados. E o perdão desses pecados, ele foi alcançado na cruz, com o sacrifício do Senhor Jesus. Então, toda a liberdade que você quer na sua mente, de repente a cura de uma depressão, a cura de uma mágoa, uma porta de emprego aberta, um sonho que você quer realizar e você quer ser livre para viver isso, tudo vai começar quando o Senhor perdoar os teus pecados. Mas Ele vai te perdoar quando você se aproxima dele e andar com pessoas que estão alinhadas com o teu propósito. Isso é tão sério que a gente vai aqui agora para o livro de Êxodo, que é o nosso livro base. E enquanto eu vou para o livro de Êxodo, eu falo para você que não é fácil não, tá? Quando eu entreguei minha vida para Jesus, uma das primeiras coisas que o Senhor Jesus pediu para mim foi que eu abdicasse das amizades. Porque veja só, eu estava no processo de conhecer a Deus, estava no processo de oração, de jejumar, e ainda estou, né? Eu ainda oro, eu ainda jejuo, não para, né? A gente não para, todo dia é uma luta contra nós mesmas. Mas eu estava no início, uma criança na fé, e eu tinha amizades, né, que queriam, por exemplo, ir para festa, que queriam, por exemplo, entrar em relacionamento sem compromisso, e queria que eu fosse junto na mesma boiada. E o Senhor estava me chamando para outra coisa. Ele estava me chamando para ganhar almas, estava me chamando para falar do amor dele, estava me chamando para criar o projeto Balaia. Então, eu não entendia porque, por exemplo, uma pessoa que eu considero muito, que eu amo muito, né, inclusive ainda oro por essa pessoa, eu não entendi quando o Senhor Jesus falou para mim não atender a ligação dela, para mim não responder a mensagem: olha, parou, a partir de hoje é você e eu e vamos para frente. E doeu cortar laços, doeu. Mas assim, eu não tô falando que você vai se tornar uma pessoa bipolada, que não tem amigos, não é isso. Você vai ter amigos, mas amigos que estão alinhados com o teu propósito, com a tua salvação.
tudo aquilo que vai tentar te afastar de Deus, o Espírito Santo, ele automaticamente vai te mostrar, porque ele não quer perder a tua alma. E essa pessoa vai se afastar de você ou você vai se afastar dela. Porque se não está na mesma caminhada, no mesmo alinhamento, Deus não deixa ficar perto de você. Ele vai te incomodar, inclusive, com esse vídeo que você está assistindo, que certamente é a resposta de uma oração. Que se você estiver andando com pessoas que, por exemplo, não tem uma fé, não entende o que é Deus, não entende o que é o Espírito Santo, por mais que sejam pessoas boas, simpáticas, pessoas autênticas, que você tem um sentimento, um carinho muito profundo, você pode cuidar delas em oração. Isso também é uma forma de amor. Mas a sua salvação é a coisa mais importante. O seu contato com Deus, a sua permanência na fé, a sua leitura diária, o seu aproximar de Deus é mais importante do que amizade, é mais importante do que família, é mais importante do que relacionamentos, todo tipo de relacionamento, ok? Vamos aqui pro Êxodo, Êxodo 4, versículo 27, que eu falei, né? Êxodo 4, versículo 27, tá marcado aqui na minha Bíblia. Começou a ficar escuro, não sei, uma impressão minha. Pronto, vamos lá. Êxodo 4, versículo 27 ao 31, tá bom? Fala assim: disse o Senhor a Arão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi, e encontrou no monte de Deus, e beijou-o. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com quem o enviara, e todos os sinais que ele mandara. Então fora Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via sua aflição, inclinaram-se e a adoraram. Vamos aqui. A Bíblia não relata muito sobre Arão até esse momento aqui. A gente sabe que ele é irmão de Moisés, sabe que Moisés tentou argumentar com Deus que ele não tinha eloquência para falar diante do povo. Sabemos que Moisés, ele matou um egípcio e por isso ele fugiu para o deserto, ficou 40 anos foragido, casou, constituiu família, e que o Senhor apareceu para Moisés diante da sarça e falou para ele ser o libertador do povo. Mas Moisés, ele tinha um empecilho que era inclusive ele mesmo, ele não acreditava nele. Deus falou: Moisés, pega essa vara aqui, se transformou em uma serpente. Moisés ficou com medo, correu. Deus mandou: pega na serpente, e aí ele pegou na serpente, tornou-se uma vara, a mão dele ficou branca, enfim. Deus deu sinais para Moisés, mas mesmo assim ele não falou: oh, Deus, eu sozinho acho que eu sou a pessoa que o Senhor está precisando para isso aí, não. Então o Senhor falou: olha, Moisés, então eu vou te enviar Arão, né? Deus realmente citou Arão. E o interessante dessa passagem aqui é que claramente Arão era um homem que temia Deus. Era um homem que estava em um país como escravo, como os demais o povo de Israel estava. Mas ele era um homem que tinha contato com Deus, porque se assim não fosse, Deus não falaria com ele, né? Porque Deus só fala com quem está próximo dele, né? Com quem tem intimidade com ele. Muita gente fala assim: eu não escuto a voz do Senhor. Ora, mas você não ora, você não jejum, você não busca, porque você não escuta. Deus gosta de falar. Agora, será que você está conseguindo ouvi-lo quando ele está falando com você? Enfim, Arão, ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu aqui. A Bíblia nem fala que ele questionou a ordem do Senhor. E vamos parar para refletir aqui no versículo 27. O Senhor, ele falou assim: olha, Arão, vai lá no deserto, assim, não é no shopping, não é ali na esquina, no lugar famoso. Vai no deserto, um lugar que você... não é um ponto de encontro assim legal para você encontrar alguém. Mas vai lá no deserto, porque você vai encontrar Moisés, uma pessoa que há 40 anos estava foragido, e você vai fazer com ele uma missão. E Arão foi.
Agora, para e pensa comigo, né? Naquela época não tinha celular, não tinha GPS. Moisés estava foragido há 40 anos, que Arão não via falar de Moisés, não trocava carta com Moisés, não sabia nada do irmão. E ele obedeceu e foi encontrar Moisés. E ele era uma pessoa que tinha contato com Deus. Ele era a pessoa que ficaria ao lado de Moisés no processo de libertação, porque ele tinha contato com Deus. Você pegou? E quando Arão ele chega para Moisés, ele beija. Ele escuta o que Moisés fala, o que Deus falou para Moisés, ele acredita no que Moisés falou, ele vê os sinais e ele leva Moisés para o povo. Então, o Senhor ele coloca pessoas que estão alinhadas com o teu propósito, estão alinhadas com o teu sonho, quando você deixa ele decidir com quem você anda. E eu entendo aqui quando eu leio, que Arão era uma pessoa, além de ser temente a Deus e ter intimidade com Deus, ele era uma pessoa que era bem vista pelos outros, ele tinha uma boa reputação. Eu creio que Arão não era um fofoqueiro, não era um malpagador, não era uma pessoa que estava envolvida com coisas erradas, porque ele conseguiu juntar todos os anciões, todos. Então ele tinha um respeito dos anciões. Ele era alguém que tinha caráter. E ele juntou essas pessoas e conseguiu passar a palavra que o Senhor falou a Moisés, àquele povo. Ou seja, Moisés falou que não podia, porque era gado, não era eloquente, enfim. Arão escutou, ficou ao lado de Moisés, juntou as pessoas que eram importantes para aquele momento de informação, de trocas de informação, e ainda falou e fez os sinais para que o povo cresça, e o povo creu. Então aqui está mais do que provado que as amizades com que você anda, elas definem se você vai chegar ou não no seu propósito, se você vai chegar ou não aonde o Senhor quer que você chegue. Porque já pensou, se Arão ele fosse um homem que não tivesse contato com Deus, ele não fosse temente a Deus, se ele não tivesse uma boa reputação diante do povo, diante dos anciões, ele, em vez de ser uma bênção para a vida de Moisés, para a missão que o Senhor colocou na vida de Moisés, ele seria um impedimento. Mulher negra, qual é o impedimento que está na sua vida hoje? É um amigo? É um relacionamento? É alguém que está te afastando da presença de Deus? Você vai precisar remover essa pessoa. Tudo que fica entre você e Deus não é bom. O legal, o ideal é que seja você, Deus e a promessa. E todas as demais coisas, amizade, relacionamento, trabalho, oportunidades, quando a sua relação com Deus está ok, flui naturalmente. Porque Deus ele tem prazer em dar coisas boas aos seus filhos. Deus tem prazer, a palavra de Deus fala em Isaías 59 que ele fica tão feliz, né, quando a glória do Senhor se manifesta através da tua vida. Depois vamos fazer um vídeo sobre esse versículo, né? Quando a glória do Senhor se manifesta através da nossa vida. Mas para que a glória do Senhor se manifeste em nossas vidas, nós, e aqui eu também falo para mim, precisamos tirar os obstáculos que nos afastam do Senhor, que nos afastam de ter comunhão com o Senhor. Esse vídeo é um pouco mais tenso, né? Você viu que o paralítico ele não conseguiria chamar a atenção do Senhor se ele não tivesse junto com pessoas que estavam alinhadas com o seu processo de cura. Você viu que ele só conseguiu chamar a atenção do Senhor porque ele estava com as pessoas certas. E Jesus reconheceu que foi a fé dos amigos do paralítico que fez de fato o Senhor olhar para ele e chamar a sua atenção. Porque Jesus podia falar assim: olha, paralítico, a tua fé te salvou. Como ele falou em tantos outros momentos que ele curou, que ele salvou alguém. Ele fala: vai, filho, a tua fé te salvou. Mas aqui não, na história do paralítico, ele falou: olha, a fé deles te salvou, estão perdoados os teus pecados. Então, se alinhe com pessoas que falam da palavra. Se alinhe com pessoas que vão orar por você, que vão realmente estar do seu lado. E aqui, para terminar o vídeo, né, tem uma coisa que eu
tenho percebido muito isso, que quando você está nesse processo de andar com Deus, as suas amizades, naturalmente, elas vão ficar menores. Você não vai ter muitos amigos, porque o próprio Jesus, ele estava cercado de uma multidão, mas só andavam com ele 12. E olha que um dos 12 ainda teve coragem de o trair, porque estava no propósito. Mas veja, Jesus não andava cercado de pessoas, porque ele tinha uma missão a fazer, ele tinha algo a fazer, um propósito a fazer, que era salvar eu e você. Então ele sabia a importância de andar com pessoas que estavam alinhadas com o seu propósito. E os discípulos muitas vezes falharam com Jesus, apesar de estarem alinhados com ele. Pedro negou. Não foi uma não, tá? Imagine se Pedro não tivesse alinhado com o propósito. E outras vezes também Pedro também arrancou a orelha do cara lá. Pedro negou Jesus, né? Também ele falou que ia andar sobre as águas e ficou com medo. Porque quando você anda com pessoas alinhadas com o propósito de Deus, não significa que elas não vão falhar, elas são seres humanos, mas significa que elas estarão de forma consciente tentando te aproximar do teu alvo, tentando te aproximar de Deus, que é a coisa mais importante nisso tudo. Se no final dessa série você entender que Deus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, que Ele quer de nós a nossa santidade, que Ele é capaz de suprir toda a carência, tudo. Não é descartando um psicólogo, não. Mas a Bíblia é um ótimo psicólogo, a palavra de Deus é um ótimo psicólogo. Ela cura da depressão, da ansiedade, do medo. Ela supre todas as coisas, porque é a palavra é do nosso Pai. E o Pai conhece muito bem seu filho, tá? Então, reflita sobre as amizades que estão te cercando. Não tenha medo de andar só você e Deus. É a melhor companhia. É a melhor companhia você ficar no quarto, meditando, orando, lendo coisas que te aproximam de Deus, ouvindo louvores, canções que falam de Deus. Tudo isso, quando você pensar que não, você nem vai sentir saudade de estar no meio do povo. Vai virar tipo uma pessoa que não fica tão confortável como está cercada de pessoas, porque Deus, Ele vai ser suficiente na tua vida. Você crê? Deixa aqui essa curtida, seu comentário, compartilhe se esse vídeo de alguma forma te ajudou. Forte abraço.